Olá, muito boa tarde a você ligado aqui na TV Subaia Hits. Está começando o Cidade Notícias Interativo desse 1º de junho, né? O último mês aí do primeiro semestre do ano, desse ano de 2020, um ano muito difícil. Já vivemos aí 153 dias em 2020, faltam 213 dias aí para a chegada de 2021. Muitos assuntos na edição de hoje, claro que também tem a sua participação por esse número que já está aí na tela, através do WhatsApp 98846-1865, manda sua mensagem para a gente. Como eu estava dizendo, tem muitos assuntos, entre esses assuntos vai ter a participação aí do secretário municipal de saúde, aqui de Teixeira de Freitas, Herbert Chagas. Ele vai falar aí sobre vários assuntos relacionados à pandemia do coronavírus. Fica conosco. Tem a Maria Valdelice, que já mandou mensagem pra gente, e os netos também assistindo. Obrigadão, Maria, assistindo aí ao programa, também seus netinhos aí, toda a família junta assistindo aí ao programa. Deixe-me ver aqui, tem mais participação. O Valdemir sempre manda mensagem pra gente, lá da Urbis 3, brigadão Valdemir. A Magnólia também assistindo ao programa, a Marilene no Ulisses Guimarães, a Ana Clara e o Gildazo lá no bairro Universitário, a Elizabeth no Ulisses Guimarães, o Ítalo do Caminho do Mar, a Mônica lá da coordenação do CRAS do São Lourenço. Quem mandou alô para você, Mônica, foi a Luciene. Um alô também para o André e Thiago lá do bairro Vila Vargas, e a Valdirene Alves e o Felipe Oliveira assistindo a gente. Carlos e Verônica, sempre de olho, acabou de mandar a sua mensagem, acabou de chegar aí a sua participação. Brigadão a todos aí pelo carinho. O Anderson e a Adriana também, para Dona Maria, a sogra dele, assistindo aqui ao Cidade Notícias Interativo. Bom, vamos agora a outro tipo de participação, como a gente sempre faz, né, que são os moradores que participam com mensagens relacionadas aí aos problemas, né, vários problemas de infraestrutura nos bairros aqui da nossa cidade. Nós estivemos em 3 ruas, vamos começar aqui pela rua Moçambique, no bairro Vila Vargas. Essa rua, ela também é conhecida como Rua Manuel Sambique. Pegaram a rua Moçambique, o nome, e modificaram, ela também é muito conhecida como Rua Manuel Sambique, no bairro Vila Vargas. Está claro aí nas imagens, né, que está precisando de uma intervenção da Prefeitura de Teixeira de Freitas o mais rápido possível. Rua Moçambique, bairro Vila Vargas. Uma mensagem que chegou para a gente falava sobre um problema aí na Rua Ametista. Esse problema aí, ó, na Rua Ametista, no bairro Caicã. Esse terreno aí está preocupando os vizinhos por conta da quantidade de matos. Fica nos fundos da Universidade do Estado da Bahia. Rua Ametista, bairro Caicã, o pessoal aí que é dono do terreno, os vizinhos, né, os moradores da região, estão bastante preocupados aí por conta dessa quantidade de mato. No bairro São Lourenço, a gente tem essa situação para mostrar. Nós recebemos, inclusive, uma mensagem na semana passada, o pessoal reclamando aí das árvores que precisavam podar, elas foram podadas, né? Só que na rua Levada da Praia, no bairro São Lourenço, é a Praça do Pneu. Só que está precisando recolher os galhos, né, agora. Muitos galhos ficaram aí, a praça está toda suja. De qualquer forma, o pessoal agradeceu que os galhos foram arrancados, aí as árvores foram podadas, mas está precisando agora recolher todos esses galhos aí na rua Levada da Paz, no bairro São Lourenço, é a chamada Praça do Pneu. 3 ruas que a gente mostrou aí, e agora nós vamos começar a falar sobre a pandemia do coronavírus. Vamos começar trazendo aí já o boletim, né, epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Teixeira de Freitas. Nesse último final de semana, e comparando os últimos 2 boletins, houve 14 casos a mais aí, né, subindo de 138 e chegando ao número de 152 casos confirmados em Teixeira de Freitas. Passamos aí, né, da barreira dos 150 casos aqui na nossa cidade. Fazendo uma comparação entre os 2 boletins, em uma semana, né, do dia 24 de maio até o dia 31 de maio, esse número pulou aí de 71 para 152, são 81 casos de diferença, 81 casos a mais, 114%. Com relação às pessoas que se recuperaram, né, venceram a Covid-19, esse número subiu de 38 para 48,
dá um percentual aí de 26%, né, a mais de pessoas que se recuperaram em uma semana. A gente fala também sobre os casos confirmados numa comparação com um mês. Em um mês subiram um mês atrás nós tínhamos 22 casos apenas, 22 casos, e hoje nós temos 152, são 130 casos a mais. Então um mês lá no dia 30 de abril, né, no boletim lá constavam 22 casos e ontem no boletim do dia 31 de maio, 152 casos. Isso dá um aumento aí de 590%, ou seja, né, em um mês aí nós tivemos um crescimento no número de casos confirmados de Covid-19 aqui em Teixeira de Freitas de quase 600%, o que é muito. Quem chega agora é Yara Lopes, que vai trazer as informações para a gente. Yara vai começar falando aí sobre a questão de uma agência bancária que foi fechada hoje aqui em Teixeira de Freitas, né, Yara? Boa tarde. Herbie, muito boa tarde também para todo mundo que está acompanhando a gente, tanto pela televisão quanto pela internet. A situação é essa mesmo aqui em Teixeira de Freitas. Uma das agências do Banco Itaú, a agência que fica ali no centro da cidade, precisou ser fechada porque um dos funcionários, um dos bancários, está com sintomas de Covid-19. Então, o que a empresa fez nesse momento foi afastar todos os colaboradores. Esse funcionário foi fazer o exame e a agência foi fechada por prevenção. Agora eles estão aguardando o resultado desse exame para saber se a agência vai voltar a funcionar normalmente com os seus colaboradores ou se vai ter que ficar fechada por 14 dias. Essa também é uma opção. Se caso esse funcionário dê positivo para a Covid, a agência do Itaú vai ficar fechada. Aqui em Teixeira de Freitas tem outra agência, então por enquanto quem precisar desse atendimento precisa ir para outra agência que fica ali na Avenida Presidente Getúlio Vargas. Outra empresa que passou por uma situação semelhante foi um supermercado em Itamaraju. Por lá, o supermercado que fica no centro da cidade precisou ser fechado por alguns instantes, né, por algumas horas, pela vigilância sanitária, porque descobriu-se que ali havia um foco de Covid já por parte dos funcionários. Esses funcionários foram afastados, né? Não se sabe se o restante dos funcionários também foram testados para Covid-19, isso não foi informado ainda, mas precisou passar por uma desinfecção total pela vigilância sanitária para evitar que o vírus passasse para outras pessoas que estivessem ali no mercado no momento, Herbie. Pois é, então você viu a informação aí, a agência do Banco Itaú no centro da cidade fechada hoje, aguardando o resultado do exame para ver se vai dar positivo, tomara que não dê, né? Mas a agência pode permanecer fechada por mais dias aí por conta desse caso suspeito de Covid-19, a agência do Itaú aqui em Teixeira de Freitas, a agência do centro. Aqui em Teixeira de Freitas as academias continuam fechadas por ordem do decreto, só que, Yara, lá em Porto Seguro já estão se discutindo aí a reabertura, né, das academias, é isso? Isso mesmo, Herbie. Por lá, em Porto Seguro, também tem um decreto em vigência com fechamento de determinados estabelecimentos comerciais, mas eles estão planejando o retorno das academias seguindo certos critérios bastante específicos, né? Como rotatividade, quantidade de pessoas específicas dentro das academias. Então, é possível que em Porto Seguro as academias retornem ao funcionamento, lembrando que Porto Seguro está com 116 casos de Covid-19. Nos últimos dias também voltou a crescer. Porto Seguro, Herbie, teve um momento que deu uma estacionada nos casos, mas agora os casos voltaram a aparecer. E lembrando também, né, que academias entram agora como serviço essencial de acordo com o governo federal, mas existe uma limitação, então os municípios é quem precisam determinar se vão seguir isso ou não. Tem uma questão jurídica que envolve, que foi inclusive a polêmica que foi criada aqui em Teixeira de Freitas, né? Os donos de academias estão tentando fazer com que elas voltem a funcionar, já tem bastante tempo que esse segmento está fechado aqui em Teixeira de Freitas e é uma situação bastante polêmica mesmo, divide as opiniões, né, Herbie, sobre se deve ou não fechar por conta da segurança das pessoas que estão ali, na verdade, buscando saúde e por conta de uma pandemia podem acabar, né, saindo contaminadas. E tem mais casos registrados aqui, casos positivos, né, de Covid-19 registrados aqui na nossa região, né, Yara?
Tem sim, além de Teixeira de Freitas, como você já falou, né, com 152 casos, nós temos Itamaraju, que está com 142 casos, 6 pessoas estão internadas e infelizmente já foram registrados, como nós falamos na sexta-feira, 2 óbitos para Itamaraju. Caravelas, Herbe, que era uma cidade que estava se mantendo fora desse radar de coronavírus, agora também, infelizmente, tem casos. 2 pessoas foram confirmadas com Covid-19 em Caravelas, as 2 são da zona rural, então agora nós só temos um município, Herbe, sem Covid-19, que é Jucuruçu, que até o momento conseguiu se manter livre dessa doença. Jucuruçu também tem índice de isolamento social bastante alto. Considerando assim o restante, né? O certo mesmo, o ideal seria acima de 50%, mas até o momento aqui na região não tem nenhum município assim. Bom, Itamaraju, 142 casos de Covid-19, né? Como nós já falamos. Alcobaça, 3 casos. Lembrando que o primeiro caso que foi registrado em Alcobaça, a vigilância epidemiológica do município informou que esse caso não é originalmente de lá, mas foi registrado lá, a pessoa chegou em Alcobaça já com a doença. E os 2 casos mais recentes, Herbe, também são de moradores da zona rural, da mesma maneira que Caravelas. Mucuri está com 33 casos de Covid-19, 2 pessoas estão internadas. Nova Viçosa, 32 casos. Medeiros Neto, 3 casos de Covid. Ibirapuã, 5 casos de Covid-19. Prado, 9 casos. Prado também tinha dado uma estacionada e tem subido 1 a 1 os casos de Covid. Vereda, 5 casos. E Itanhem, 4 casos. Itanhem também, que só tinha registrado 1 caso, agora já pulou para o 4º caso de Covid, Herbe. Só fica de fora nessa micro-região aqui de Teixeira, a cidade de Jucuruçu. Até agora não tem, segundo as informações, as fontes oficiais, não tem nenhum caso registrado de Covid-19. Felizmente, né? Jucuruçu, que é uma cidade que fica bem isolada, está aí conseguindo se manter distante dessa praga, né? Dessa pandemia que todos nós estamos vivendo. Como eu falei no início do programa, hoje tem a participação do secretário municipal de saúde aqui de Teixeira, o Herbert Chagas. A Yara Lopes foi quem conversou com ele e ele vai agora falar sobre as ações do município, né, nessa primeira parte. Vai falar também sobre o centro municipal que está na reta final aí, sendo construído, Centro Municipal de Combate aí à Covid-19, e também vai responder uma pergunta da Yara sobre o hospital de campanha, né, aqui em Teixeira de Freitas, que foi divulgado aí que seria instalado aqui na nossa cidade. Esse hospital de campanha ainda não foi. Então a gente vai aqui para a tela para acompanhar aqui a entrevista do Herbert Chagas. Iniciamos agora com as barreiras sanitárias no nosso município, com apoio da Secretaria de Segurança do município, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Estadual. As ações da Secretaria de Saúde irão se intensificar. Nós estamos agora na iminência de entregar à população um centro de atendimento de referência ao Covid. Então a Secretaria de Saúde, junto com a Prefeitura de Teixeira de Freitas, está tentando fazer de forma possível para que controlássemos esses aumentos dos casos em Teixeira de Freitas. Bom, então vamos por partes. Explica pra gente com mais detalhes como é que vão funcionar essas barreiras sanitárias que já estão, né, a partir de hoje em ação. As barreiras sanitárias inicialmente elas são educativas, né? A gente faz a aferição de temperatura e orienta a população acerca do uso da máscara, faz a análise da população, verifica de onde para onde está indo, e a gente está fazendo essa orientação através das barreiras sanitárias. Vão ser no total 4 aqui em Teixeira. São 4 barreiras sanitárias em Teixeira de Freitas. Fala pra gente os locais, secretário. Os locais inicialmente serão aqui na rodovia BR-101, de frente à Polícia Rodoviária Federal, saída para Alcobaça, saída para Itamaraju e saída para Medeiros Neto. Certo. O senhor citou também esse centro, né, de atendimento à população. É o mesmo que o hospital de campanha ou são propostas diferentes? Sim, são propostas diferentes. O centro de Covid, ele é municipal, né? É uma ação da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas. Será ali num prédio que seria montada a maternidade infantil. Como a gente está vivendo uma situação totalmente atípica, né? Então a gente preferiu pedir autorização ao comitê gestor e utilizar o prédio para centro de referência de Covid. E futuramente, quando tudo isso passar, a gente vai devolver o prédio para a futura maternidade infantil. Entendi. A partir de quando que estará funcionando esse centro? Qual é a previsão? A previsão é dentro de 15 dias, a gente já vai iniciar o atendimento do centro de Covid. Estamos aguardando agora a fase final da obra, né? São as adequações e os equipamentos que estão chegando. Certo. E o hospital de campanha, secretário? A gente ouviu falar, né? Foi muito noticiado até a nível nacional. Como é que está essa situação? Vai funcionar ou não?
O hospital de campanha, ele é um hospital montado em parceria do Estado, né, com a Suzano. Então a gente tem falado, dialogado com o Estado e com a Suzano. É uma ação do Estado, né, em parceria com a Suzano. Ele está sendo instalado no estacionamento do Hospital Municipal e até o momento o município ainda não tem as informações de quando que irá funcionar. Nós estamos aguardando aí o Estado e a Suzano. Certo, secretário. Em relação aos leitos que nós já temos disponíveis, sabemos, por exemplo, que Porto Seguro chegou a uma totalidade, né? Isso preocupa porque a região não tem tantas UTIs públicas disponíveis. Fala pra gente quais são os disponíveis aqui na nossa cidade hoje. Em Teixeira de Freitas nós temos 5 leitos exclusivos para a Covid-19, né? E 10 enfermarias no Hospital Municipal, ampliando para 20 enfermarias quando a gente entregar o Centro de Referência Municipal. O Centro de Referência Municipal só vai ampliar as enfermarias, né? UTI a gente vai continuar com 5. As UTIs a gente vai continuar com 5 UTIs e aguardando o hospital de campanha, que são mais 20 leitos de UTI. 1h, mais 17 minutinhos, você viu aí, né? E com relação ao último boletim, todos os 5 leitos de UTI já estão ocupados neste momento no Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Todos. E com relação às enfermarias, 3 pacientes estão na enfermaria, restam 7 vagas. Até a construção desse centro, do término, né, da instalação desse centro municipal de combate. Daqui a 15 dias ainda a previsão. Está lento. A gente sabe de todas as dificuldades financeiras, mas está lento. O momento agora em Teixeira já está ficando mais grave e esperar mais 15 dias é realmente bastante preocupante. Com relação às UTIs, mais preocupante ainda, né? Divulgou-se, colocou em sites, divulgou-se em nível nacional que viria esse hospital de campanha, até agora nada. Inclusive nós entramos em contato tanto com a empresa de celulose, né, que é parceira nessa ação, com relação também, né, entramos em contato com o governo do estado. Até esse momento não veio nenhuma explicação sobre esse tal hospital de campanha que iria aumentar o número de leitos de UTI aqui em Teixeira de Freitas, e que é muito importante, principalmente para esse momento. Então, até a hora que chegar, que começar a instalar, vai demorar bastante. Lembrando que nós já estamos vivendo um momento crítico aqui na nossa cidade. Intervalo agora no programa. Daqui a pouquinho o secretário vai falar aí sobre isolamento social, também vai falar sobre o funcionamento do comércio e as feiras livres, né? E o boletim detalhado. A gente volta já já. O 1h21, meu amigo Ivanilson assistindo aí ao programa no Tancredo Neves, grande abraço. A Verônica no Estância Biquíni também assistindo, a Gabriela no Caminho do Mar, a Adriana no Residencial Castelinho ligada, a Fernanda no Residencial Castelinho também, mandando um alô para a avó Judite, que estão ligadas aí no programa. Deixe-me ver aqui, tem uma participação, uma pessoa que diz que teve sintomas, né, de Covid-19, ela fazendo uma reclamação com relação ao atendimento no posto de saúde do Eixo Sul. Ela diz que a mensagem dela é bastante grande, mas ela, resumindo, acha que deveriam ter prioridade no atendimento. Ela diz que deixaram ela numa sala, lá esperando, ela com sintomas de Covid-19, ela acha que deveria ter uma prioridade justamente por conta do contágio. Então, reclamação com relação ao posto de saúde aí, lá do Eixo Sul, aqui em Teixeira de Freitas. Isso pode estar acontecendo em outros postos aqui da nossa cidade. O Zequinha está assistindo a gente, a Edinalva também acompanhando o programa. A Lúcia, acabou de chegar a sua mensagem aqui, Lúcia. Olha, com relação às apreensões de drogas, né, nas estradas federais que cortam aqui a Bahia, houve recorde nos primeiros 4 meses desse ano, segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal. Apenas nas apreensões de cocaína houve um aumento aí de 1.300%. Com relação às apreensões de maconha, um crescimento aí de 300%. Na tela você vai ver, final de semana aí foi de muitas apreensões aqui no nosso estado. 70 quilos de maconha descobertos pela Polícia Rodoviária Federal no Nordeste da Bahia. A droga era transportada num carro de Pernambuco para Salvador. Na região sudoeste, os policiais rodoviários federais apreenderam 82 quilos de maconha, cocaína e anfetamina. O destino da carga era a cidade de Araci, no Nordeste do estado. A ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Salvador. 2 suspeitos foram mortos e um foi preso. Armas e drogas foram apreendidas.
2 armas, maconha, cocaína, R$ 3.278 e uma moto foram apreendidos pela Polícia Militar na Chapada Diamantina. Um suspeito foi preso. 8 suspeitos presos e um adolescente apreendido durante ações da Polícia Militar em Simões Filho, Camaçari, Feira de Santana e Ribeira do Pombal. Armas e drogas apreendidas. CIP Nordeste apreende 10 quilos de maconha perto da divisa com Alagoas e Sergipe. Durante a ação, um suspeito foi morto e um foi preso. 13h, mais 23 minutinhos, a gente vai continuar assistindo aqui a entrevista com o secretário municipal de saúde de Teixeira de Freitas, Herbert Chagas. Agora ele vai falar, entre outras coisas, isolamento social, também o horário especial do comércio aqui na nossa cidade. O comitê gestor orientou a gestão municipal a fazer esse teste, né, da flexibilização do comércio. A gente vai reduzir a carga horária do comércio na cidade e vamos em caráter experimental. Se caso a situação continue a mesma, a gente vai ter que chegar ao fechamento do comércio local. Então a gente pede à população, né, que só vai ao comércio, só vai à rua, se tiver que ir, vai de máscara, mas só vai se ver uma grande necessidade, porque Teixeira de Freitas hoje é o 24º município a ter menor taxa de isolamento social. Então a gente pede à população que faça o isolamento, fique em casa, resguarde a sua família, que esse é o momento agora da gente conseguir descer essa curva. Secretário, o decreto ele não fala especificamente em relação às feiras livres, né? Fala dos mercados em volta, mas a gente sabe que, infelizmente, o próprio comportamento da população, às vezes, na feira não é tão adequado. Tem algum planejamento, por exemplo, caso realmente a situação não melhore em relação às feiras? A Secretaria de Segurança, junto com a Secretaria de Agricultura, está fazendo um remanejamento, está ampliando a extensão da feira livre e a gente pede à população que vá, não precisa ir a família toda na feira livre, só vai uma pessoa da família para fazer as compras, e a gente pede essa compreensão da população, porque a gente precisa neste momento achatar essa curva e Teixeira de Freitas voltar ao controle. Nessa última parte agora que a gente vai mostrar, né, eu cobri aqui a questão do boletim detalhado de Teixeira de Freitas. Com relação a outros municípios, nós mostramos aqui, né, faltam informações nesse boletim epidemiológico divulgado todos os dias. Ele vai falar sobre isso e vai falar também sobre a suspeita, né, de uma morte aqui na nossa cidade. O boletim, a gente tem que ter cuidado, que muita informação às vezes atrapalha, né? A gente está fazendo um estudo agora junto com a comunicação do município e junto com a vigilância epidemiológica, que é o órgão responsável pelos boletins epidemiológicos do município, e a gente está estudando a possibilidade de ampliar as informações, mas também de forma responsável, também porque a gente tem um cuidado com as informações chegarem trocadas, né? Então a gente está fazendo essa ampliação. Ontem a gente divulgou as quantidades de pessoas confirmadas por bairros e para sentir a população. Tivemos muitas recusas das pessoas nas redes sociais falando que não deveria divulgar. Então a gente está fazendo esse estudo e vamos fazer um mapa da cidade digital para que a pessoa que queira ver esses dados, ele vai clicar no mapa e vai estudar esses dados e ter essas informações mais necessitadas. Então é possível que a partir da próxima semana a gente tenha então boletins com mais informações para a população? Correto. Ontem na reunião do comitê gestor foi abordado esse tema e decidimos em ampliar um pouco das informações do boletim. Por fim, secretário, está tendo um rumor na cidade em relação a uma possível morte por Covid de uma cigana e que a família estaria contaminada. Vocês têm informação sobre isso? Tem algo para dizer para a população? A gente viu nas redes sociais essa informação, né, pelo WhatsApp. A gente já acionou a vigilância epidemiológica, já está investigando o caso e eu tenho certeza que assim que tiver todas as informações necessárias, a Secretaria Municipal de Saúde irá passar as informações verdadeiras para a população de Teixeira de Freitas. Então, nesse caso suspeito aí de morte, a gente vai estar trazendo todas as informações. Agora eu volto a conversar com Yara Lopes, que traz aí as informações sobre o boletim da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Herbie, de acordo com o boletim divulgado pela CESAB, nós temos aqui na Bahia já 18.392 casos confirmados de Covid-19, 667 mortes por conta da doença e são 11.672 casos ativos, né? Aqueles casos que a gente faz a diminuição entre os casos confirmados e os recuperados, Herbie. Tem duas notícias esquisitas, estranhas, né, que a gente não gosta nem de estar falando, mas somos obrigados a falar, com relação a um incêndio num galpão, com pessoas que estariam contaminadas, e também tem as informações da operação da Polícia Civil, né, Yara?
Isso, Herbie, são duas notícias bem ruins desse momento de pandemia. A primeira delas, Herbie, em relação a esse incêndio que você citou, é que a própria população, colocou fogo em um galpão em uma cidade já no oeste do estado, divisa com Piauí, porque 28 pessoas estavam infectadas com Covid-19 e estavam nesse galpão. A população se assustou, disse que ficou desesperada, não tinha casos na cidade ainda. Felizmente não houve nada mais grave. O processo está correndo para conseguir identificar os suspeitos, as pessoas que fizeram esse incêndio, que encabeçaram e participaram dessa ação. E a outra notícia é que a Polícia Civil aqui da Bahia encabeçou uma operação para poder prender, inclusive 3 pessoas foram presas, uma quadrilha que estava atuando, fraudando a venda de respiradores. O Consórcio Nordeste tinha pedido 300 respiradores com essa empresa, na verdade esse pedido não foi recebido, então eles descobriram que na verdade era um golpe em várias cidades aqui do nosso país, por conta desse momento de necessidade de respiradores, se aproveitando da necessidade dos estados, das entidades de saúde, por conta do coronavírus. Felizmente, essa ação já está em curso, 3 pessoas já foram presas devido a essa fraude, Herbie? Yara, rapidamente, só fala aí com relação à vacinação contra a gripe, para a gente ter informação, né? Tem também, a vacinação contra a gripe não atingiu o índice desejado e agora vai ser adiada até o dia 30 de junho aqui na Bahia, Herbie. Tá, a gente vai estar trazendo mais informações sobre essa questão da vacinação da gripe amanhã na edição do Cidade Notícias Interativo. Para você, uma excelente tarde.